E se você tem a cotas do Thor Jones, você com certeza está no negativo e quer saber qual é o potencial de valorização do Thor Jones, se tem como você ganhar algum dinheiro com ele, quanto que você ganharia de dinheiro com ele e a situação ali de como que está realmente ele, tá? Que eu não vejo ninguém falando disso daí. Só que antes da gente continuar, eu já vou convidar vocês, cara, comentem aqui quantas cotas que vocês têm do Thor Jones e o seu preço médio, porque isso é muito importante. Vamos começar por onde? Pelo seu preço. Hoje está custando cerca de 75 centavos. Porém, no seu último mês, tá? Ele tem uma queda de 12%, os últimos 12 meses uma queda de 57% e o seu período máximo é inacreditável, meus amigos, inacreditável o que a gestão conseguiu fazer com esse fundo. Eu nunca tinha visto um fundo cair mais de 90% e conseguiram fazer isso. Hoje o fundo tem um prejuízo de mais de 92%. E isso que eu tô falando aqui, olha, pegando do seu período atual, tá? De quando ele começou na casa dos seus R$ 10. Porque se pegar aqui do seu período máximo, quando ele foi negociar na casa de 12, 13 reais por cota, o prejuízo seria maior ainda, tá? Então, o que que acontece? Como que é dividida a trajetória aqui do Thor Jones? O Thor Jones, ele tem uma ligação muito forte com quais fundos, tá? HCTR11, tá? Com Deva 11, tá? Versalhes, é tudo fundo que estava meio tudo entrelaçado esses fundos. E o que que acontecia? Eles simplesmente emprestavam dinheiro ali para os mesmos credores. Então adivinha, quando começou aqui, olha, nessa época aqui, olha, quando ele começou a afundar a partir daqui para frente, ele estava com os mesmos CRIs do que o HCTR11, estava com os mesmos CRIs do que o DEVA 11. Então adivinha, se um fundo imobiliário deu ruim, os outros, todos os fundos imobiliários, também vão dar ruim, simplesmente por conta disso. Eles não tiveram uma diversificação, eles diversificaram em fundos da própria casa, em CRIs da própria casa. Todo mundo levantava um possível conflito de interesse, mas a gestão sempre negava, falando que estava fazendo o melhor para nós, os cotistas. E é claramente que nós sabemos que isso não é verdade. Porém, hoje tá todo mundo no negativo nesse fundo. E a grande pergunta é que se fica do quê? Cara, qual que é o potencial de ganho aqui do Thor Jones? Tem como ele ainda ganhar alguma coisa? É disso que nós vamos estar falando hoje. E pra gente conseguir falar disso aqui, a gente tem que ver na onde? No seu relatório gerencial, tá? Cara, eu vou falar aqui, ó, desse comecinho do seu relatório gerencial, mas primeiro eu quero falar disso daqui. Deixa eu mostrar aqui primeiro para vocês, olha. Hoje, o seu valor patrimonial está na casa de 5,94. Marca esse valor. Porque quando a gente pegar desse aqui, a gente vai ver o seguinte. Todo esse daqui, ó, que está alocado os seus ativos aqui, olha. E se você pegasse hoje, vendesse tudo, daria um lucro ali de 6 e pouquinho, vai. 5,90 alguma coisa ali. O que que aconteceria? Se você tem hoje ele com um preço na casa de 75 centavos, 80 centavos por cota, você teria ali mais de 400 e poucos por cento de lucro com o Thor de 11, porque simplesmente você comprou por 70 centavos e estaria vendendo ali próximo na casa de 6 reais. Estou arredondando. Mas o que que acontece, tá? O fundo, se ele fizesse isso de vender todos os seus ativos e conseguisse esse valor justo que realmente que ele fala ali no começo do vídeo, cara, seria vantajoso muito para o fundo. Eu sei que o fundo fez uma péssima gestão, porém os cotistas que ainda restaram no fundo ficariam muito felizes. Seria aquele famoso golpe de misericórdia. O fundo não está fazendo isso, muito pelo contrário. Porque o que que acontece? Historicamente aqui falando do Thor de 11, ele pegou, está dividido em como o fundo imobiliário. Ele tem uma porcentagem aqui em CRIs, uma porcentagem em outros fundos imobiliários e uma porcentagem em equities. Essa parte aqui do equity, tá? No ano passado estava para cima de 200 e poucos milhões. Teoricamente esses equities nunca renderam um único centavo para o Thor de 11. Então aqui que começa a já dar o solo no Thor de 11, que era do que? Velho, como que você investe 200 e poucos milhões em alguma coisa e ele nunca dá simplesmente para você um centavo de retorno? Porque em todas as DREs do Thor Jones ele nunca deu um único retorno. Então isso daqui para mim tem alguma coisa de muito errado. Mas o que que é pior de tudo isso daqui?
É que no ano passado ele tinha o quê? Cerca de 200 e poucos milhões, tá? Se eu não me engano, ele tinha até um pouco mais ali de equity, tá? Cara, se você tem 200 e poucos milhões ali, vai, de um terreno lá no Cafundós do Judas lá, que tá basicamente abandonado. Cara, se você vende aquele terreno, algum lucro tem que dar. E ele vendeu, começou a vender essa parte desses terrenos que ele tinha que não estava performando. Porém, o lucro ali que teve desse terreno nunca foi visto pelo cotista. Então, cara, simplesmente ali sumiram mais de 200 milhões de reais de patrimônio do fundo de um ano para o outro e a gente não viu um único centavo. Então, essa é a minha maior indignação com o Torge 11. Então, se você pudesse ter algum lucro, seria você pegando todos os ativos do Torge 11, vendesse pelo valor que ele realmente vale e com isso você teria um lucro. Porém, no passado dele, ele mostra pra gente exatamente ao contrário. Se a gente pegar vender essa parte de equity, pelo que ele tá falando, a gente vai ter que pagar para alguém comprar esse terreno nosso. É basicamente isso. Agora, essa parte de CRIs e fundos imobiliários, isso daqui é a maior sem vergonhice possível, tá? Cara, se você entrou nesse fundo, saiba que é bomba, tá? Primeiramente, por quê? Os CRIs que ele estava investindo são poucos CRIs de altíssima concentração e adivinha, basicamente não tem garantia. Basicamente ele entrou na garantia ali da palavra, ele falou assim, não, pode confiar que eu vou pagar você. Adivinha, deu ruim. Se tivesse garantia, eles iam executar, mas não estão executando basicamente porque não tem uma garantia decente. E outra, 34% do fundo tá atrelado a fundos imobiliários. Cara, isso aqui é a outra palhaçada, tá? Porque se você vê a qualidade dos fundos imobiliários, é basicamente investido no mesmo CRI que ele já tem, só que através de fundo imobiliário, o que é pior. Porque quando você investe em um CRI através de um fundo imobiliário, você não tem direito nenhum. Quando você investe em um CRI diretamente, ainda você consegue cobrar ali uma garantia, consegue ter cotas sênior ali, principalmente na hora de receber algum tipo de garantia. Então é pior ainda. Então essa parte aqui do Torge 11 é extremamente complicado. Então hoje se eu fosse falar algum valor ali para vocês ali de quanto que poderia ter algum lucro ali se realmente acontecesse, seria a próxima casa dos seus R$ 2 ali, arredondando bem para cima, tá? Se ele simplesmente se desfizesse o fundo imobiliário. Só que, como no passado ele já vendeu uma parte aqui dos seus equities que a gente já sabe, ele basicamente não teve lucro nenhum, então, meus amigos, hoje eu acredito que não tem como a gente lucrar com o Torge 11. Fora também que esse valor patrimonial dele com certeza deve estar errado. E um outro ponto é que no próprio trator gerencial deles, eles colocaram aqui, olha, que o seu PL, tá, o seu patrimônio líquido, teve um deslocamento ali de menos 7%, o que fez que caiu mais ainda o seu valor patrimonial. Cara, esse fundo já teve o valor patrimonial na casa dos seus R$ 12. Hoje está simplesmente com 5 e pouquinho, que só Deus sabe que se realmente vale esses 5 e pouquinho, porque toda vez que vai vender alguma coisa, simplesmente parece que o dinheiro não vem para o fundo. Então hoje eu acredito que não tem como mais ter um lucro decente com o Torge 11.